Olá, muito boa tarde a todos. Vamos lá. Meus amigos, saudações tricolores. Se eu fosse um homem muito rico, mas com muito dinheiro, milhões e milhões e milhões de euros, tivesse jatinho, tivesse barco do tamanho de um catamarã, enfim, né, cobertura em Manhattan, em Paris, né, eu seria capaz de fazer uma aposta sobre uma ideia que tenho, né, de planejamento para 2025. E olha que proposta tentadora eu faria, não é? Se eu ganhar, a pessoa não teria que me dar nada. E se eu perdesse a aposta, eu teria que dar o barco, o helicóptero, o jatinho, os meus apartamentos no exterior, as minhas coberturas, tudo. Tamanha certeza que eu tenho, né, de que esse planejamento seria irrepreensível e irretocável. Mas alguns aspectos precisam ser levados em consideração. Isso seria num cenário do Fluminense em 25, sem SAF, né? Sem SAF em 25. Se o Fluminense tiver SAF em 25, aí tudo que eu disser nesse vídeo perde o sentido, não é? Não tem a menor relevância, né? Que o Fluminense não tenha SAF, com um cenário pior, né? Sem SAF, vamos lá. Levemos em consideração também outros aspectos. O Fluminense tem uma dívida de mais de 750 milhões de reais. Não é uma dívida qualquer, não é? Então guardem isso. Guardem também o seguinte: tem clubes que ficam na fila para ganhar um campeonato, e por favor, sem falarmos aqui de estadual, tá? Só Brasileiro e Copa do Brasil, que são nacionais, né? E Libertadores e Sul-Americana internacionais. Estadual não vale. Então, apenas Botafogo e Flamengo estão na nossa frente, nessa questão de tempo sem ganhar nada, né? Porque o Botafogo venceu um dia desses Brasileiro e Libertadores, e o Flamengo venceu também recentemente a Copa do Brasil. Depois vem o Fluminense, né? Tem muitos times grandes aí, camisa pesada, com 15 anos. Não sei, talvez, se for olhar direitinho, mais de 15. Então vamos lá, sem SAF, 750 milhões de dívidas e não estamos na fila há muito tempo sem ganhar um campeonato. Digo isso porque tem clube que se sente pressionado, especialmente pela torcida, não é? Está devendo até a calça e faz altos investimentos, e se der errado, se gastar muito e gastar mal, aí a situação fica pior ainda, né? A situação piora, ok? E também nesse planejamento estaria incluso a seguinte questão: não haver sofrimento. O sofrimento que nós tivemos lá no final do ano agora, né? Onde quase caímos, né? Para mim, inclusive, eu achava que caía porque, com o Palmeiras disputando o título naquele jogo, eu achei que nós perderíamos, né? Queimei a língua, graças a Deus, e a gente não caiu, né? Então são esses aspectos que precisam ser levados em consideração. Vamos lá. O Fluminense terminou com um elenco aí, que vocês sabem qual é, não vou ficar aqui enumerando, né, nome de jogadores, né? Já saíram em definitivo Felipe Melo e Marcelo. O Diogo Barbosa deve sair, porque o próprio Mário disse que a proposta financeira que fizeram a ele e o tempo de contrato é muito melhor do que o Fluminense pode oferecer, né? Vamos precisar contratar
contratar um outro lateral esquerdo. O Diogo Costa me parece que já foi embora. O Terãs eu acho que deveria ir, né? Aquele Gabriel Pires, aquele volante que veio de Botafogo, eu achei que ele nem tivesse sido contratado, mas foi, mas para mim já estava, sei lá onde, mas está no elenco, acreditem. Pelo menos eu vi isso no site do Fluminense ontem, lá em elenco, pode estar desatualizado, reconheço, não é? Mas está lá, aparece, né? Enfim, então o Fluminense, nesse planejamento, precisaria ter 33 jogadores, 33, qual seja um jogador para cada posição, né? Aí nesse sai esse, sai aquele, tem o Arias, né, que parece que não fica, é uma pena, enfim, né? E aí tira aqui, esse mandou embora, esse não quis ficar e tal, e o Fluminense ficou, digamos, por hipótese, com 22, com 23 jogadores, 23 atletas, né? Eu disse 33, faltariam 10. Nesse caso, você poderia pegar mais ou menos um terço na base, 3 jogadores aproximadamente, uns 3 na Série que tenham se destacado na Série B, porque na Série A quem se destacou certamente custará caro, né? E na Série B, em tese, mais barato. E por favor, eu perdi a conta dos jogadores de Série B que acabaram em seleção brasileira, disputando Copa do Mundo e até sendo campeão do mundo. Ok? Então, não tem, sem esse preconceito aí, por favor. Xerém, 2, 3 que tenham se destacado na Série B e aqui no mercado sul-americano, no Mercosul, mais 3, 4 jogadores, preferencialmente com idade máxima de 24 anos, explodindo 25, e parece supra-sumo da utopia, né? Mas negociando lá com o dono do passe, tipo, olha, o Fluminense não é uma vitrine qualquer, né? O Fluminense é um dos maiores clubes da história do futebol mundial, então, de graça aqui, se tiver saída para o exterior, meio a meio, aí, digamos que o clube diga, tá maluco, o jogador é meu, meio a meio, como assim? 60-40, 65-35 para mim, tá bom, 65-35, né? Vindo de graça, sem problema, passe fixado, né? Porque se o jogador vingasse e tivéssemos dinheiro, né? Poderíamos contratar mais na frente. E então é isso, aí o Fluminense montaria lá o seu elenco com 33 jogadores. Vou dizer uma coisa aqui agora que os entendedores entenderão, né? O treinador lá, com base nos critérios dele, muito provavelmente, né, o time titular lá com o Fábio, né, o Xavier, os 2 Thiagos, esse lateral aí que vai ficar, né, tirando lá o Diogo Barbosa, ou se o que vier for melhor, não sei, em Martinelli, mas não sei quem, e quem, aquela coisa toda, o time A, né, o time B e o time C, iria definir quem estaria no A, quem estaria no B, quem estaria no C. Claro que as coisas não são estáticas, né, elas são dinâmicas, não é? Um jogador que estivesse, de repente, no time C poderia se destacar muito mais do que um que estivesse no time A e iria ascender, né, a condição de titular. Eu estou dizendo para começo de trabalho, né, para início de trabalho. E os entendedores entenderão de cara. O time principal jogaria 38 partidas no ano. Mas para quem, de repente, tiver dificuldade de entender, iria jogar o Brasileiro, o time A. Não é? O time B jogaria o Carioca, Copa do Brasil e Libertadores. Né? E como o Fluminense ou qualquer outro clube, né? Ninguém tem jogo marcado, quer dizer, 2 jogos por competição diferente no mesmo dia, evidentemente, né? Jamais teria um jogo do Fluminense no domingo 11 da manhã e no mesmo domingo
17 horas, sei lá, claro que não. Esse time C seria banco de reservas do time A e também do time B. E outra coisa, em sendo verdade, se é verdade, né, o que dizem os especialistas, os estudiosos, que a parte física hoje no futebol é tudo, ou quase tudo é exagero, né? Há que se ter algum talento. Que a parte física é muito importante, tem gente que fala assim, o time tal agora não está disputando mais nenhuma competição, só o brasileiro nesses últimos 10 jogos, eu estou falando de 38, não seria leviano aqui de afirmar que ganharíamos o brasileiro, né? Nós temos Flamengo, Botafogo Bragantino cada vez mais, né? Temos Palmeiras, temos Cruzeiro gastando horrores, né? Enfim, mas iríamos brigar lá em cima, não deu certo, um G4 da vida, não é? Então, o sofrimento, eu afirmo sem medo de errar, o sofrimento que tivemos agora não ocorreria com o time principal jogando apenas 38 partidas. Alguém vai se lembrar assim, mas tem lá o Mundial, é verdade, o Mundial lá do meio do ano, não é? Eu até perguntei a uma amiga, eu não sabia a fórmula de disputa desse campeonato, então o amigo me informou que quem jogar mais jogará 7 partidas, né? Eu espero que o Fluminense dispute 7 partidas, né? O que significa ir à final e, se possível, ganhando esse título, né? Imagina, né? Então, seriam 38 partidas e mais essas 7, isso também não seria o fim do mundo, né? Então, esse planejamento eu colocaria toda a grana que eu tivesse, eu apostaria que ele seria um planejamento assim, enfim, que não, com chance zero de dar errado, ok? Basicamente isso. Hoje eu estou aqui com 13 minutos, né? Já encerrando, né? Venho cumprindo a promessa de ter vídeo cada vez mais curto, tá ok? Por favor, quem puder, dê o seu like ou dislike, se inscreva nesse canal que está começando, que está engatinhando, né? Se inscreva, curta, como eu já disse, like ou dislike, né? Se inscreva e também, se puder, se isso não for bagunçar lá com o seu orçamento, com o seu bolso, né? Faça um pixzinho aí para ajudar aqui na manutenção desse vídeo diário, né? Eu amanhã não farei, amanhã eu tenho consulta médica, tenho também dentista para ir e tal, vou ter um dia corrido, não vai dar. E aí voltarei na próxima segunda-feira, tá bom? Saudações tricolores, fiquem todos com Deus e segunda-feira nos veremos outra vez. Até lá!